Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Dr. Leandro Milini. Hoje eu estou passando aqui para conversar com vocês sobre cobranças e dívidas escolares. Na área do direito, considerando que eu atuo com direito bancário desde 2011, já há 15 anos, nós verificamos um fenômeno muito curioso que eu estou aqui compartilhando com vocês, um fenômeno ocorrido agora, no primeiro semestre de 2025, que é relativo a um grande aumento de ações de cobrança, principalmente ações monitórias, na área de dívidas escolares. Então, nós já atuamos nesse segmento há muito tempo, temos alguns conteúdos publicados de maneira orgânica no Google, mas percebemos que houve um grande aumento de pessoas procurando advogados especializados em cobranças agora no primeiro semestre de 2025 e principalmente na área de dívidas escolares, mensalidades que deixaram de ser pagas, tanto em colégios de ensino fundamental como em universidades, correto? Pois bem, e analisando esse fenômeno com mais detalhes, nós percebemos que isso tem ligação com o prazo prescricional e início da pandemia. Nós sabemos que a pandemia por Covid-19, né, ela teve início lá em março, em meados de março de 2020, né? Ou seja, agora no primeiro semestre de 2025 está completando 5 anos do início da pandemia. E não é por coincidência que nós devemos lembrar o prazo prescricional. Qual que é a prescrição para que o credor cobre dívidas escolares? É 5 anos. Então aquelas mensalidades que começaram a vencer no início da pandemia, a partir de março de 2020, elas estão prescrevendo agora. Em razão disso, os colégios, que são os credores, para não perderem esse direito, eles estão ingressando com ações de cobrança, aquelas demandas, aquelas dívidas, os passivos que estavam ali acumulados nos colégios, essas ações estão sendo distribuídas agora. Então isso explica este fenômeno, este aumento que nós percebemos aqui no dia a dia do nosso escritório, em razão desse prazo prescricional. Então, é claro que cada mensalidade venceu em um mês diferente, porque é uma obrigação de trato sucessivo. Todo mês havia aquela obrigatoriedade dos pais, geralmente, ou o aluno do ensino superior, pagar aquelas mensalidades. Então, você que talvez tenha enfrentado problemas, principalmente os autônomos enfrentaram muitos problemas em quitar essas mensalidades naquele período da pandemia. Então é possível que a ação já tenha sido distribuída e você esteja em vistas de ser notificado pelo Poder Judiciário, ou talvez você já tenha recebido essa notificação, ok? Então isso se deve ao prazo prescricional. Nós publicamos um novo post no nosso site, um pequeno artigo, com dicas de maneira resumida para que o devedor, geralmente os pais nesse tipo de situação, possam se defender. Existem diversas matérias que podem ser apresentadas pelo devedor, geralmente para diminuir a dívida, tá bom? Existe a possibilidade de extinguir a dívida, mas o mais provável nesse caso, se o serviço foi realmente contratado, é se defender para evitar outros desdobramentos, penhora, atos expropriatórios, e também sobre a possibilidade de rever o cálculo apresentado pelo credor. Nós sabemos que existem entendimentos do STJ em Brasília, do Superior Tribunal de Justiça, que nas ações monitórias, que é esse principal tipo de ação utilizada pelo credor, existe esse entendimento do STJ de que os juros de mora na ação monitória devem incidir a partir da citação, que é esse ato de comunicação do Poder Judiciário. E isso faz total diferença nesse tipo de ação, uma vez que nós temos 12 meses em um ano, vezes 5 anos de prescrição e início da pandemia, isso reflete 60% de juros, que podem ser discutidos por meio da constituição de um advogado especializado neste assunto para defender o devedor nesse tipo de situação. Então existe, no post que nós publicamos no nosso site, esse novo post sobre ações de cobrança, pandemia, né, e dívidas escolares, nós abordamos essa questão dos juros de mora, esse entendimento que beneficia os pais e os devedores, dentre outros argumentos, e cobranças abusivas que são impostas pelo colégio. Por exemplo, taxas administrativas, cobranças administrativas pela inadimplência. Também existem entendimentos judiciais que isso é indevido, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, por repassar
indevidamente um ônus que é inerente à própria atividade do colégio, você repassar aquele custo operacional para o consumidor, ok? Então você que está nessa situação, ou que tem um amigo, um parente com dívidas escolares, talvez esse conteúdo os ajude aí, e eu fico à disposição de qualquer pessoa aí que tenha dúvidas nesse tipo de situação, ok? Muito obrigado.